Bom dia, oitavo ano. Estamos aqui para mais uma aula de português. Eu sou o professor Milton e vamos lá. Pessoal, na última aula a gente revisou que assunto? Vocês lembram? Adjunto adverbial. Vocês fizeram o exercício? Espero que tenham feito, hein? Então, o exercício era meio interpretativo também sobre o texto que a gente leu. Vocês lembram? O texto de Dona Fulaninha, que tinha o técnico que queria passar por debaixo da porta. Certo. Pessoal, aqui eu preparei novamente pelo livro. Agora a gente vai ficar utilizando o livro nas aulas. As aulas vão ser de revisão. Vão ser algumas de revisão. E utilizando o livro. Então abram o livro de vocês na página 49, tá ok? Pronto, página 49. Abram lá, adjunto adverbial. Logo de cara a gente tem o quê? A gente tem uma tirinha. Vamos ler essa tirinha aqui, ó. Temos dois personagens conversando. O personagem louro fala. É uma mulher, eu acho, né? É a menina. É o cabelinho dela ali, ó. Coxinha e Luísa, a tirinha. Então provavelmente o nome de um é Luísa e o nome do menino é Coxinha. O maior problema da aula de português é que a professora Norma não saca nada de variação linguística. Ela pega as coisas que a gente fala e diz se está certo ou se está errado. Pois é, só ela e o professor de matemática ensinam assim. Pô, Lu, é verdade. Eu mesmo nunca vi o professor de ciência dizendo que o cheiro da jaca é certo ou que é errado. Caranguejo andar pro lado. Então, pessoal, por que aqui a gente tem essas perguntas que o livro traz pra gente, né? Por que as crianças, para as crianças, a aula de português não é boa, segundo essa tirinha? O que vocês acham? Então, pelo jeito que ele corrige as crianças. E variação linguística. Vocês sabem o que é variação linguística, que ela cita aqui? Variação linguística é a modificação que a nossa língua tem. Ó, veja como é que ele fala ali na última tirinha. Eu mesmo nunca vi o professor de ciência dizendo isso é variação linguística. Ele está falando de maneira informal. E a gente tem variação linguística de que maneira também? A gente também tem variação linguística no sotaque, nas palavras, palavras regionalizadas, neolinguagem, a linguagem de internet. Isso é variação linguística, tá ok? Só que a gente tem que saber aonde se pode utilizar. O que se pode utilizar. A gente pode falar desse jeito que ele está dizendo aqui, à vontade. Mas não se espera que você escreva assim num exercício, não se espera que você escreva assim numa prova, numa redação. A gente não espera que você escreva assim. Por quê? Porque a gente está estudando para aprender a forma padrão. Imaginem que cada pessoa quisesse escrever de uma forma. Falar de uma forma ok. Ok. Se falar com gírias e coisas do tipo, normal. Todo mundo faz isso. Agora, escrever dessa forma é o que complica. Porque imagine que todo mundo escrevesse cada um de uma forma. Ia ser difícil de alguém entender. Por quê? Se você não entende, a pessoa ia dizer, não, esse é o meu jeito de escrever. É esse daí. E só ia entender você que está lendo e só o seu ciclo, só sua bolha social. Entendem? Vamos passar adiante. Explique como se realiza o humor da tirinha. E aí, o humor da tirinha, o que vocês acham? O que vocês acham que tinha aqui? Qual é a parte do humor? O humor, acho que é pelo fato de que ele está dizendo que o professor de português e o professor de matemática tem isso de ou tá certo ou tá errado. Não tem isso de meio certo, né? E ele fala que nunca viu o professor de ciência falando que o cheiro da jaca tá certo ou que é errado o caranguejo andar de lado. Ele tá dizendo que não o professor de ciência não ensina que é certo ou errado. Então, eu acho que é aí que tá o humor, né?
considerando o sentido, o que aconteceria na fala de Luísa se excluíssemos o termo maior de português, a professora e linguística. A fala de Luísa, né? Se a gente excluísse os termos maior, aí ó, o problema, a gente ia ficar com o problema da aula. A gente tira também de português, né? Vamos tirar isso aí. O problema da aula é que Norma não saca nada de variação. A gente ia ficar com isso, né? O maior problema... Não, o problema é que Norma não saca nada de variação. Ah, pessoal, também tem essa parte aqui, ó, norma. Norma faz referência à gramática, que é a normatização. Regra. Norma quer dizer regra, certo? Qual a função desempenha esses termos? Esses termos que a gente viu aqui. A gente já sabe que a adjunta é nominal. Por quê? Porque eles estão se referindo ao nome. Ó, o maior problema da aula de português é que a professora Norma não saca nada de variação linguística. Pronto, ó. A gente tem aqui, ó, como os enunciados, algumas palavras atuam sobre substantivos para especificar o seu sentido. Sintaticamente, essas palavras ou termos são chamados de adjuntos adnominais, como a gente viu da outra vez. Eu não vou fazer mais aquele efeito, mas a gente sabe que adjunto adnominal é junto do nome. Diferente da outra que era junto do verbo. Junto do nome. Bem juntinho. Ok? Nessa tirinha, observe que os termos o maior, de português, a professora e linguística, atuam sobre os substantivos problema, aula, norma e variação, respectivamente, como sua função é delimitar, especificar ou modificar os substantivos aos quais se ligam, acabam funcionando como adjuntos adnominais, ok? A função deles é qual? Delimitar, especificar ou modificar o que? Os substantivos. Enquanto o adjunto adverbial trabalha com verbo e o adjunto adnominal trabalha com o quê? Substantivo. Um é verbo, outro é substantivo. Tá ok? O adjunto adverbial também faz referência a adjetivo, a outro adjunto adverbial, mas aqui no adjunto adnominal é substantivo. Nome. Nome é substantivo, pessoal. O nome substantivo quer dizer isso, é uma substância do nome, o nome, certo? Além dos artigos e dos adjetivos, os adjuntos adnominais podem ser representados por numerais e pronomes. Quais classes de palavras a gente tem para representar os adjuntos adnominais? Artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Essas 4 classes de palavras. Artigos, adjetivos, numerais e pronomes. O maior é adjetivo. O é artigo e o maior é adjetivo. De português, pronome, porque ela é professora de quê? De português, está se referindo à professora de português. Então, vamos ver os exemplos que a gente tem aqui mais adiante, tá ok? Ela está usando 2 canetas, 2 numeral, e nesse caso aqui está representando o quê? Um adjunto adnominal. Por quê? Porque está se referindo à caneta. Delimita o sentido de caneta. Não é 3, não é uma, é 2. Tá ok? Ele está se referindo a ela, está delimitando ela. Certo? A minha meia está furada. Isso é um pronome. Minha. Por quê? Está se referindo a um pronome de posse. É um pronome possessivo.
ela é minha. E o que é pronome, pessoal? Pronome é a classe de palavras que a gente usa para se referir ou substituir o nome, um substantivo, o nome da pessoa. A minha, porque eu poderia botar a meia de Milton está furada. E aí eu estaria falando na terceira pessoa. Por isso que a gente faz a minha. Tá certo? Tá substituindo meu nome, a palavra minha. Percebem? Eu não sei se a gente já teve alguma aula de pronomes, mas eu dei aula de pronomes, acho que pro 9º ano. Eu não lembro. Não lembro se eu dei aula pra vocês de pronome. Quem quiser dar uma revisada, quem quiser dar uma aprofundada, vai lá na aula do 9º ano sobre pronomes, tá ok? Ó, é importante notar que na frase a minha meia está furada, o adjetivo furada refere-se ao substantivo meia, através do verbo de ligação está. Portanto, não constitui um adjunto adnominal, mas um predicativo do sujeito. Ó, pessoal, aqui na frase furada, na parte furada, né? Ele está através de ele se refere ao substantivo, né? De todo jeito, também que nem a minha, mas ele está com um verbo de ligação entre ele, tá ok? Tá vendo, ó? Tem um verbo de ligação entre ele, que é o estar. Por isso ele não constitui adjunto adnominal. Se tem um verbo de ligação entre ele, o verbo estar é um verbo de ligação. Ele não vai constituir um adjunto adnominal, mas sim um predicativo do sujeito, tá ok? Então, ó, e aqui a gente tem o dicionário mais abaixo, né? Adjunto adnominal é a palavra que expressa, que modifica, delimita ou especifica o sentido de um substantivo. Se eu perguntar a vocês o que é adjunto adnominal, adjunto adnominal é a classe de palavras que delimita, que expressa, que modifica o sentido de um substantivo ou de um nome, ok? Então, agora a gente tem o exercício, pessoal. Respondam aqui o exercício da página 49, 50. Respondam até 50 até a 51. Da 49 a 51. Respondam esse exercício aqui. Do 1 ao 4. Não, do 1 ao 5. Isso mesmo. Do 1 ao 5. Por hoje é só, pessoal. A aula de hoje vai ficar por aqui. Então, muito obrigado pela atenção. E eu vou estar upando. Eu já upei o vídeo. Talvez eu tenha upado. Não tenho certeza se eu upei. Mas eu já fiz. Eu já fiz o vídeo sobre RPG. E deem uma conferida depois, tá bom? Obrigado pela atenção. E tchau.